Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode ser a chave para entender muitos sintomas crônicos e que parece não ter explicação: a intolerância à histamina. É um tema fascinante e, para guiar nossa conversa, nós vamos nos basear num artigo científico fantástico chamado Intolerância à Histamina, o estado da arte atual. É um trabalho super completo, uma revisão de tudo que se sabe sobre o assunto, escrito pelo nutrólogo Frederico Lobo, a nutróloga Christian Kelly Nunes Ponzo e os nutricionistas Rodrigo Lamonier e Márcio José de Souza. Para quem quiser ir mais fundo depois, o link para o artigo completo já está aqui na descrição, ok? Pois é, sabe aquela história? Uma pessoa vive com dor de cabeça, outra com a pele cheia de coceira, problemas para digerir a comida e parece que nada resolve. Vão em vários médicos, fazem um monte de exames e a causa nunca aparece. Mas, e se a resposta para tudo isso estiver no prato? A ideia de que sintomas tão diferentes possam, na verdade, estar conectados por uma única causa é o que faz esse assunto ser tão interessante. Então vamos lá. Para a gente começar a entender a intolerância à histamina, o primeiro passo é olhar para os sinais que o corpo dá. E olha, já vou adiantando, o quadro clínico pode ser bem confuso justamente pela variedade de sintomas que aparecem. O que mais chama a atenção aqui é essa mistura, essa salada de sintomas. A gente vê problemas bem claros no sistema digestivo, como a barriga inchada, que afeta, olha só, mais de 90% das pessoas com essa condição. Mas, ao mesmo tempo, aparecem coisas que parecem não ter nada a ver. Dores de cabeça, palpitação no coração, alergias na pele, nariz entupido. Essa variedade toda que torna o diagnóstico um verdadeiro quebra-cabeça. E só para ter uma ideia dessa complexidade, um estudo mostrou que, na média, cada pessoa com intolerância à histamina relatava cerca de 11 sintomas diferentes. 11! Ou seja, não estamos falando de um desconforto isolado. É um conjunto de problemas que afetam o corpo todo e que por isso mesmo fica difícil de conectar os pontos e achar a causa raiz. Agora, um ponto que é fundamental deixar bem claro. Intolerância à histamina não é uma alergia alimentar. É diferente. Numa alergia clássica, o sistema de defesa do corpo reage de forma exagerada e uma quantidade mínima de um alimento já pode causar uma reação bem séria. Aqui não. Na intolerância à histamina, o problema é metabólico. É uma questão de acúmulo, de quantidade. Os sintomas aparecem quando o corpo simplesmente não dá conta de processar toda a histamina que a gente comeu. Ok, vamos agora entender a ciência por trás disso. Como é que uma substância que é tão importante para o nosso corpo pode, de repente, virar a vilã da história? A histamina, gente, é uma molécula essencial. O nosso próprio corpo produz e usa ela para um monte de coisa importante, desde nos defender de infecções até ajudar na comunicação entre os neurônios. O problema não é a histamina que a gente produz. O problema é o excesso que vem de fora, principalmente da nossa comida. E aqui entra a grande protagonista da nossa história. Pense na enzima DAO como uma espécie de guardiã do nosso intestino. A principal tarefa dela é quebrar, é desmontar a histamina que vem nos alimentos, evitando que ela seja absorvida em excesso e caia na nossa corrente sanguínea. Esta analogia do balde é simplesmente perfeita para entender o que acontece. Imagina que todo mundo tem um balde. A cada refeição, a gente joga um pouco de histamina dentro dele. Num corpo saudável, a enzima DAO é como um ralo bem grande e eficiente que vai esvaziando esse balde o tempo todo. Agora, se esse ralo é pequeno demais ou se ele está meio entupido, o balde começa a encher, até que uma hora transborda. É esse transbordamento que joga histamina na circulação e causa todos aqueles sintomas pelo corpo. Certo, mas por que esse ralo, a DAO, pode não funcionar direito? A ciência aponta basicamente 3 grandes motivos. Primeiro, pode ser genético. Algumas pessoas já nascem com uma capacidade menor de produzir essa enzima. Segundo, o problema pode ser adquirido, por causa de doenças que machucam a parede do intestino onde a DAO é produzida. E por fim, a causa pode ser temporária, por causa de bloqueadores como o álcool ou certos remédios, que atrapalham a enzima de fazer o trabalho dela. Bom, com um quadro tão cheio de peças, como é que se chega a um diagnóstico de verdade? Vamos ver qual é o caminho que os profissionais seguem. O diagnóstico é, na essência, um processo de eliminação. A primeira coisa a fazer é ter certeza de que não é uma alergia ou outra doença com sintomas parecidos. Depois disso vem o grande teste, uma dieta de eliminação, tirando os alimentos ricos em histamina por umas 4 ou 8 semanas, sempre com acompanhamento profissional. Se nesse período os sintomas melhoram de forma clara ou até somem, aí sim o diagnóstico de intolerância à histamina fica muito provável. A resposta à dieta é a ferramenta mais poderosa que se tem hoje.
Uma vez que o diagnóstico é confirmado, o foco muda. Agora, o objetivo é aprender a gerenciar essa condição, o que gira principalmente em torno da alimentação. Aqui a gente vê os principais alvos. Na primeira coluna estão os alimentos que são campeões em histamina, geralmente porque passaram por um processo de fermentação ou envelhecimento. Já na segunda coluna, temos alimentos que são gatilhos em potencial. Eles podem não ter tanto histamina, mas ou eles têm outras substâncias que competem com a nossa enzima DAO, ou eles estimulam o nosso próprio corpo a liberar a histamina que já estava guardada. E aqui está o pulo do gato do tratamento. A meta não é viver numa bolha com uma dieta super restrita para o resto da vida, não. É um trabalho de detetive, sabe? É descobrir qual é o ponto de transbordamento do seu balde. É encontrar um equilíbrio, um limite de tolerância que seja só seu e que permita ter a maior variedade de alimentos possível sem que os sintomas voltem a aparecer. E essa citação, que vem do próprio artigo, nos mostra uma outra peça desse quebra-cabeça. E se, ao invés de só diminuir a histamina que entra, a gente pudesse ajudar o corpo a processar melhor o que entra? É exatamente aqui que entra a suplementação. Para algumas pessoas, tomar uma cápsula da própria enzima DAO antes de comer pode dar uma mãozinha, ajudando a quebrar a histamina dos alimentos ali mesmo, dentro do intestino. Funciona como um reforço para o ralo natural do corpo, o que pode trazer muito mais flexibilidade e qualidade de vida. Então, para a gente amarrar tudo, intolerância à histamina não é alergia, é uma dificuldade do corpo em processar a histamina por falta da enzima DAO. A causa de muitos sintomas misteriosos pode ser simplesmente o balde de histamina transbordando. O diagnóstico é feito principalmente com a dieta de eliminação e o tratamento é super individual, buscando encontrar o limite de cada um, às vezes com a ajuda de suplementos. E a gente termina com essa reflexão. A história da intolerância à histamina é um exemplo claro de como o nosso intestino está conectado com o corpo inteiro. E isso faz a gente pensar quantas outras condições, que hoje são um mistério, não serão explicadas no futuro por mecanismos parecidos com esse, escondidos na nossa alimentação e na biologia única de cada um. Fica aí a pergunta. Muito obrigado pela companhia.